O câncer de pele é o tipo mais incidente no Brasil, com cerca de 180 mil novos casos ao ano. Quando descoberto no início, tem mais de 90% de chances de cura. Mas num país que tem sol quase de janeiro a janeiro, a prevenção deixa muito a desejar. Ainda nos cuidamos muito pouco. Segundo os dados da campanha nacional do câncer de pele da Sociedade Brasileira de Dermatologia, no ano passado, mais de 60% dos brasileiros disseram não usar proteção no dia a dia. Por isso, pelo 7º ano seguido, dezembro se veste de laranja para chamar a sua atenção para os cuidados com a pele, especialmente no verão. E quem conversa sobre esse tema com a gente é o médico dermatologista Elimar Gomes. Ele é o coordenador nacional da campanha Dezembro Laranja, uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Seja muito bem-vindo, doutor Elimar. Tudo bem? Me escuta? Tudo bem, boa tarde para o pessoal de casa. É um grande prazer estar aqui com vocês. Eu acho que a gente precisa realmente levar muita informação para a população brasileira sobre o perigo do câncer de pele e as formas de prevenção. Justamente, doutor, e eu começo perguntando, então, qual a importância da informação e educação em saúde para a prevenção da doença, doutor? Tem 2 pontos importantes. O primeiro é em relação ao que a gente chama de prevenção primária, ou seja, tentar diminuir o número de casos novos de câncer de pele. Então, quanto mais informada a população tiver em relação à causa do câncer de pele, que mais de 90% dos casos está relacionada à exposição exagerada e desprotegida ao sol, maior a chance dela tomar cuidado e se prevenir. E de um outro lado, também é importante conversar sobre a doença propriamente dita, de sinais e sintomas do câncer de pele, porque o câncer de pele está exposto, ele está na superfície da nossa pele. Então, qualquer pessoa que tiver um pouco de conhecimento daquelas lesões que são suspeitas de câncer de pele, podem suspeitar da doença e, assim, procurar um médico dermatologista. E, como você disse, uma vez diagnosticado precocemente, as chances de cura são altíssimas. Doutor, e esse ano a campanha destaca que a conscientização deve começar na infância, Vamos dar uma olhada num vídeo sobre Dezembro Laranja que usou essas crianças, a gente volta já já para conversar, tá? Vim aqui te contar que está chegando mais um Dezembro Laranja! Essa campanha é muito importante para mostrarmos o perigo dessa doença. Apenas no Brasil, a cada ano, há mais de 180 mil novos casos de câncer de pele. Isso é mais do que 2 Maracanãs lotados. Vamos falar sobre os tipos de câncer de pele, dos mais comuns aos mais raros. Ensinar as pessoas sobre como se proteger do sol, como descobrir o câncer de pele e como cuidar e fazer todo o tratamento. E você, o que vai fazer para participar do Dezembro Laranja? Chame seus amigos, seus filhos, seus netos para falar com a gente sobre o câncer de pele. Doutor, então, só para esclarecer, gente, essas crianças são a Maria Clara e JP, são líderes de audiência no YouTube infantil do Brasil, com 23 milhões de inscritos no canal. Então, o senhor acredita que essas crianças, que crianças podem ajudar nessa conscientização precoce em torno da prevenção do câncer de pele, doutor? Sem nenhuma dúvida. Só a título de esclarecimento, a Maria Clara e o JP, eles são nossos embaixadores da campanha desse ano, mas essas crianças que apareceram agora, na verdade, são filhos, sobrinhos ou relacionados a dermatologista, alguns dermatologistas da Sociedade Brasileira de Dermatologia. E a nossa ideia é justamente essa, que todo mundo e todas as crianças e adolescentes possam comunicar sobre o câncer de pele. A gente acredita que se isso for uma linguagem fácil e que as pessoas não tenham tabu para conversar sobre câncer, a gente realmente pode impactar em prevenção. A gente sabe que a maior parte da nossa exposição à radiação ultravioleta do sol ocorre na infância e na adolescência. E um aumentado de queimaduras solares nesse momento é o que provoca o maior número de câncer de pele na idade adulta. E tem outro ponto importante, é na infância que a gente consegue
provocar mudanças de hábitos ou aquisição dos hábitos. Né? A gente ensina nossos filhos a escovar os dentes todos os dias e talvez seja esse o momento ideal de ensinar que o uso do protetor solar, por exemplo, é um hábito que tem que ser regular, que tem que começar o nosso dia cuidando da pele. Por isso que a gente trouxe as crianças para dentro da campanha esse ano. Isso. As crianças sempre ajudam, né? Os pais, os avós, todo mundo que está em volta a ter essa prática, né? Porque se a criança pede, né? Exatamente. Isso é muito, muito interessante, né? Quando você tem uma criança bem educada, ela educa a família toda, né? Porque ela fala, vovó, você não passou o filtro, olha aqui, eu já usei, né? Diferente de um adulto, às vezes ele não impacta com esse brilhantismo e essa clareza das crianças, né? Então, eu acho muito válido esse tipo de tentativa de conhecimento, de provocar mudança nas crianças. Agora, doutora, a gente está vivendo uma pandemia, né? Como é que serão as ações da campanha na prática? Infelizmente, por conta da pandemia, a gente não tem um dos grandes marcos da nossa campanha. A Sociedade Brasileira de Dermatologia, desde o final da década de 90, promove um dia de atendimento, que era um mutirão, realizado em todos os serviços da sociedade, espalhados pelo Brasil inteiro. Tá? A gente chegou, em alguns anos, a atender 40 mil consultas no último dia. A gente foi para o Guinness Book por conta dessa campanha, né? Só que era uma campanha que dependia da aglomeração. Né? A gente precisava que as pessoas estavam todas juntas num serviço da sociedade e que eram atendidos nesse dia. Infelizmente, isso não é possível em tempos de pandemia, mas os serviços de credenciados, eles estão abertos, não é que está fechado. Né? A gente só não vai ter o dia do atendimento, infelizmente, esse ano. Então, se as pessoas ficarem em casa com alguma lesão que chamou a atenção e suspeita, ela pode procurar os serviços de atendimento do SUS ou mesmo os dermatologistas das redes dos seus convênios e etc., para levar essa dúvida ao médico. Né? Nós estamos em tempo de pandemia, mas as outras doenças não deixam de acontecer. Né? E diante de uma lesão suspeita, é super importante que a pessoa procure o atendimento, né, para que o diagnóstico possa ser feito. Então, e de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, doutor, né, o INCA, em 2020, os números de câncer de pele no Brasil são preocupantes. A doença corresponde a 27% de todos os tumores malignos no país. Os números de incidência do câncer de pele são os maiores do que os cânceres de próstata, mama, cólon e reto, pulmão e estômago. Qualquer pessoa pode desenvolver um câncer de pele, doutor Elimar? Sim, qualquer pessoa pode ter um câncer de pele. É lógico que se o câncer de pele é provocado pela radiação ultravioleta do sol, aquelas pessoas com maior sensibilidade ao sol vão desenvolver um número maior de lesões. Né? Então, as pessoas brancas, com olhos claros, cabelos loiros, elas são as de maior risco. Por outro lado, mesmo a população negra, por exemplo, que parece estar super protegida pela melanina da pele, também pode desenvolver o câncer de pele, e nesses casos ainda é muito peculiar, porque existe um aumento da frequência de um tipo de câncer que acontece na palma das mãos, nas unhas, na planta dos pés, que é o melanoma que a gente chama de melanoma acral. Né? Então, ele não está relacionado tão fortemente à exposição à radiação ultravioleta, existe um componente muito mais relacionado a uma predisposição genética, e aí esse é um outro ponto importante, né? Aquelas pessoas, independente da cor de pele, que têm um histórico familiar de câncer de pele, precisam realmente procurar um médico dermatologista com uma certa frequência para que durante o exame seja encontrado lesões na sua fase inicial. Além disso, a gente tem outros fatores de risco, por exemplo, os pacientes transplantados, né, que receberam órgãos e depois disso fazem uma imunossupressão. Eles têm um risco bastante aumentado. Existem também alguns fatores, por exemplo, aquelas pessoas que têm muitas pintas espalhadas pelo corpo, ela também tem uma chance maior de desenvolver o melanoma. Né? Então, o conjunto dessas situações são determinantes de risco, mas, de novo, todos eles são agravados ou desencadeados pela exposição exagerada à radiação solar. Era isso que eu ia perguntar. O sol é tão gostoso, né? A gente ficar no solzinho.
Agora, o câncer de pele está diretamente ligado à incidência do sol, né? Uma pena. Exatamente. A gente não tem dúvida que o sol tem seus efeitos benéficos, né? A gente se sente muito mais feliz, né? No verão, o sol, ele promove, ele tem realmente um efeito antidepressivo, ele vai fazer a formação da vitamina D, que é tão importante para a manutenção da nossa imunidade. Mas o que a gente insiste é que a quantidade de sol que a gente precisa, num país como o nosso, onde os índices de radiação ultravioleta são altíssimos, é um tempo muito pequeno, né? E que esse tempo pequeno não te provocaria tanto dano. O que a gente percebe é um erro no exagero, né? As pessoas usam o artifício de que o sol faz bem para ficar um período longo de exposição, que leva à queimadura solar, se expondo naqueles horários de alto risco, que é entre as 9 e as 3 horas da tarde. A gente recomenda que nenhuma pessoa se exponha ao sol nesse momento, né? Só para o pessoal de casa ter ideia, aqui no Brasil, em São Paulo, no inverno, os nossos índices de radiação ultravioleta são comparáveis aos índices na Europa, no verão. Então a gente vive o tempo inteiro com níveis altíssimos. Nessa época do ano, é ainda maior. Só que o problema é que ainda assim, nessa época do ano, é a época que a gente procura ir para o sol, né? Quando os níveis são muito altos, a gente ainda quer ficar mais exposto, né? Então tem que tomar muito cuidado. Esse é o motivo para a gente começar toda essa mobilização em dezembro, que é o início do verão, né, para chamar atenção para esses cuidados, mas é importante que todo mundo mantenha esses cuidados durante todo o ano, né? Existem alguns tipos de câncer de pele que estão relacionados diretamente à exposição crônica diária, que é esse solzinho que a gente pega todo dia, no rosto, na orelha, né? Então, a proteção diária, independente da época do ano, é muito importante. É porque o câncer de pele se desencadeia por o acúmulo do sol, né? O acúmulo da exposição, né? Um pouquinho, lá na frente vai sentir o resultado, não é isso, doutor? Infelizmente. Exatamente. Tanto pelo acúmulo, quanto pelos episódios de queimadura solar. Então, quanto mais você junta os dois fatores, maior o número de lesões. O senhor falou já que tem um grau genético aí, né, nesse câncer. Então, o que a pessoa, que um pai, um avô já teve esse problema, o que pode fazer? Não pega sol de jeito maneira? Como é que faz? Não, eu acho que nesse caso as pessoas precisam ter, assim, sempre tentar viver com bastante moderação, né? Falar, não pegue sol de jeito nenhum no Brasil é praticamente impossível, né? Então a gente vai se expor, sim, não tem jeito, e é saudável que as pessoas pratiquem um pouco de atividade física ao ar livre, né? Mas o ideal é que faça isso antes das 9 da manhã ou no finalzinho da tarde, né, que faça essas exposições com o uso de protetor solar, no mínimo um fator de proteção 30, e lembrando que se puder usar um fator acima de 30, a sua proteção vai ser ainda maior, né? Numa situações de exposições um pouco mais prolongada, repetir o protetor solar a cada 2 horas, ou associar, por exemplo, o uso das roupas com proteção UV. Essa é uma medida bastante interessante para crianças. Às vezes as crianças querem ficar na piscina horas e horas, né? Então, eu brinco sempre com os meus sobrinhos, ou coloca uma roupa, ou coloca um guarda-sol e fica na sombra dentro da piscina, né? Então, a gente tem que pensar sempre em redução da exposição. Não é para ficar ninguém em casa fechado todos os dias. Muito pelo contrário, a gente tem que viver uma vida saudável, expostos, mas com muita proteção. Doutor, eu tenho uma pergunta aqui do Guilherme, já está preocupado, né? Ele pergunta aqui, como proteger o couro cabeludo? Só um boné já resolve? Acredito que, né, os carecas também têm um problema sério, né? O couro cabeludo é sempre um desafio, né? Existe câncer de pele no couro cabeludo, ele pra gente também é difícil de ser diagnosticado precocemente, porque a pessoa sozinha não vai enxergar o seu couro cabeludo, então sempre depende de uma outra pessoa, né? Existe até alguns programas de treinamento que fazem treinamento de cabeleireiro sobre esse alerta, que é super importante, tá? Mas isso falando em diagnóstico precoce, né? Agora, em relação à prevenção,
realmente, para o careca fica mais fácil, ou para aquela pessoa que tem um cabelo mais ralinho, fica mais fácil tentar colocar um pouco de protetor solar no couro cabeludo. Mas é muito difícil. O careca geralmente consegue, mas alguns reclamam que fica brilhando, né? Então a gente tem que procurar um protetor solar que se adapte a essa situação. O boné, ele ajuda muito, né? Quanto mais espesso o tecido, melhor, né? Ou os tecidos com a proteção UV, né? Porque aí eles garantem realmente que está filtrado a radiação. Agora, doutor, que hábitos devem ser adotados desde a infância como prevenção à doença? Aí, além de todos esses cuidados, existe mais algum? Eu acho que o ponto, assim, primeiro é importante dizer que antes dos 6 meses de idade, né, nos bebês, a gente não recomenda o uso de protetor solar, tá? Então, nessa fase, realmente, o melhor é não fazer exposições ao sol ou usar roupas para proteger os bebês. Né? Qual a idade, doutor? A partir dos 6 meses. Até os 6 meses? 6 meses. Até os 6 meses não usa protetor solar. Depois de 6 meses já pode começar o uso. Né? Tá. A recomendação para a criança é a mesma, mas quem tiver possibilidade de comprar os protetores solares com fator destinados à criança, então eles vêm como protetor solar infantil, kids e assim por diante, eles são melhor desenhados para a pele da criança, né? E usar de todos os artifícios que a gente citou, né? Ficar na sombra o maior tempo possível, boné, óculos, roupa com proteção UV, né? Eu recomendo sempre, existem alguns bastões que facilitam a aplicação no rosto da criança, que elas toleram melhor do que a gente espalhar o creme. No corpo, os protetores solares em spray são interessantes, só que tem que lembrar que as mães devem espalhar esse protetor de uma forma bem uniforme pela pele, não pode só espirrar, tem que espirrar e espalhar. O protetor solar, ele só vai te dar a garantia, a proteção que está no rótulo, o 30 do protetor, só vai acontecer se você passar uma camada espessa e espalhar esse produto de forma uniforme pela pele. Né? Então, eu já tive pacientes que chegavam no consultório com, assim, uma mancha branca nas costas, onde espirrou o protetor e o resto tudo queimado porque não espalhou. Né? Então, essas medidas devem ser feitas com bastante cuidado e desde a infância, todas elas. Agora, doutor, quando é que a gente começa a ter preocupação? Qual é os sinais na nossa pele que indicam que tem algum problema? Para ficar mais fácil, eu vou separar os tipos de câncer de pele para que as pessoas possam entender quais são os sinais que a gente precisa se atentar. Tá? 70% dos casos de câncer de pele são de um tipo chamado carcinoma basocelular. Tá? Ele é muito mais comum nas pessoas um pouco mais velhas, então a partir dos 45, 55 anos, tá? E ele vai acontecer também muito mais frequente no rosto ou áreas cronicamente expostas. Esse pode aparecer como uma bolinha esbranquiçada de crescimento progressivo que tem umas veinhas na superfície, ou um aspecto de uma cicatriz que você não machucou aquele lugar, mas a cicatriz está crescendo, e até mesmo uma mancha vermelha de crescimento progressivo. Esse é o basocelular que a gente fala. Aí a gente tem o espinocelular. O espinocelular é mais ou menos 20% dos casos, e na grande maioria das vezes ele vai acontecer como uma ferida que não cicatriza, tá? Então pode ser no lábio, na orelha, no nariz, em qualquer área cronicamente exposta. Ou verrugas dolorosas em crescimento com facilidade de sangrar, né? Então fácil sangramento ao toque. Esse é o espinocelular. Por fim, a gente tem o melanoma. O melanoma é o de maior gravidade, porque ele tem uma capacidade de produzir metástases, que é quando a célula sai da pele e invade outros órgãos muito cedo. O melanoma corresponde a mais ou menos 10% dos casos, e ele é originário das células que dão cor para a nossa pele, que é os melanócitos. Por conta disso, ele vai se apresentar, na grande maioria das vezes, como uma pinta. Mas uma pinta que é muito diferente das pintas do nosso corpo, porque ela tem um crescimento progressivo e desordenado. Afinal de contas, o melanoma é um câncer, né? Então, as bordas vão ficar irregulares, ele tem uma pinta com muitas cores, com diâmetro progressivo, né? Então, esses são os 3 principais tipos.
e a forma de apresentação de cada um deles. De novo, a gente insiste, em qualquer uma dessas situações, quanto mais rápido você procurar um médico dermatologista, maior a possibilidade de diagnóstico precoce e cura. Mesmo no melanoma, que eu disse que tem uma alta capacidade de provocar metástase, se a gente diagnostica esse tumor cedo, quando ele é restrito à pele nas suas fases iniciais, a gente tem mais de 95% de chance de cura. Pois é, então eu gostaria que o senhor falasse justamente sobre isso. O que a medicina apresentou nesses últimos anos de avanço em relação a isso? O que faz? Faz uma raspagem? Faz uma... O que acontece? O que faz? Então, diante do diagnóstico de câncer de pele, se a gente separar de novo, né, os grupos, naqueles carcinomas, que é o basocelular e o espinocelular, o tratamento mais adequado é o tratamento cirúrgico. Tá? Então, a cirurgia é o que garante o maior índice de cura. E aí, um ponto mais importante no tratamento cirúrgico desses tumores é garantir que aonde a gente tirou o tumor, naquele corte que o médico fez, a lesão tenha sido removida por completo. E aí, o que se mudou muito nos últimos anos são as técnicas para avaliação dessa região onde a gente cortou. Né? Então, existem algumas metodologias cirúrgicas, existe uma específica que é bastante conhecida, que chama cirurgia micrográfica de Mohs, que faz um detalhamento de toda a região onde a gente removeu o tumor para que a garantia de cura seja maior. Do outro lado, do lado do melanoma, a gente aumentou muito as tecnologias de diagnóstico precoce. Então, aquelas pintas que são muito suspeitas, né, de melanoma, mas que têm características muito iniciais, a gente tem tecnologia de dermatoscopia, que é uma lente de aumento que vê as estruturas das lesões. A gente tem uma tecnologia de uma biópsia virtual chamada microscopia confocal, que você encosta o aparelhinho na pele e ele faz uma leitura da pele com um laser, ao invés de fazer o corte para poder saber se aquela é uma lesão suspeita ou não. Isso tudo pode ser integrado a sistemas de inteligência artificial que vão chegar daqui a pouco para a medicina. Então, isso tem evoluído bastante, né? E outra coisa que evoluiu bastante foi naqueles pacientes com melanoma metastático, ou seja, que o tumor já progrediu para outros órgãos, a gente nos últimos 10 anos evoluiu muito em novos tratamentos. Então a gente chegou agora a uma era da oncologia com os tratamentos de imunoterapia e terapia-alvo, e isso melhorou muito os índices de sobrevida dos pacientes com grande qualidade de vida. Então, a gente tinha um histórico, só para você ter ideia, de há 10 anos atrás, os pacientes que faziam diagnóstico de melanoma na sua fase metastática, depois de 5 anos, só 10% dos pacientes estavam vivos. Hoje, com esses novos tratamentos, quase 50% dos pacientes estão vivos depois de 5 anos. Então, a gente teve um salto gritante de qualidade de vida e sobrevida para esses pacientes na doença avançada. Mas a gente insiste com o começo de tudo isso, né? A gente pode diagnosticar cedo e só com o tratamento cirúrgico curar esses pacientes. Doutora, eu tenho aqui uma outra interatividade. Pergunta da Adriana. É mito ou verdade que depois do fator 50 de proteção, os filtros solares são todos iguais? É mito, tá? Isso é uma fake news, mas existe um ponto de importância. Assim, na verdade, quando a gente analisa as curvas de absorção, então, quanto um filtro solar absorve da radiação ultravioleta, a diferença a partir dos 50, tá, é muito pequena, porque ele já está absorvendo uma quantidade muito grande. Diríamos assim, o 50 já absorve 98% da radiação ultravioleta do Sol. Quando a gente vai para um fator de proteção próximo ao 100, a gente estaria absorvendo ali quase 99,6 tal. Então, o ganho é pequeno em relação à absorção. Mas o que a gente tem que entender que é o que faz mal para a nossa pele não é o que o protetor absorve, e sim o que ele deixa passar. Então, se ele deixa passar 2% e o outro deixa passar só 1%, e se a gente multiplicar essa diferença de 1% por todos os anos da nossa vida, isso tem um impacto muito grande, que é a história do dano cumulativo que a gente falou no começo. E um outro ponto importante é que os protetores solares
com fator de proteção acima de 70, eles compensam um erro muito comum. Qual o erro? O erro de aplicar uma quantidade pequena. Quando a gente usa um fator de proteção 30 e a gente passa a metade do recomendado na nossa pele, a gente vai estar com uma proteção por volta de 10 só. Ele não dá a metade da proteção quando o fator de proteção é baixo. Quando a gente usa um 70, um fator de proteção 80 ou maior que isso, e a gente usa a metade da dose recomendada, a gente vai ter exatamente a metade da proteção. Então, a gente teria com um fator 70, usando uma dose um pouco mais baixa, 35 de proteção. Então, esses dois pontos são importantes. E só para encerrar esse assunto, no passado, existia uma diferença muito grande entre o custo de um fator de proteção 30 e um fator de proteção 70. Hoje, esse custo reduziu muito. Então, aquelas pessoas que tiverem possibilidade de acessar um protetor com fator de proteção mais alto, sempre vale a pena. Eu estava pensando nisso. Então, na dúvida, compre sempre o mais alto, né? Fator mais alto, 50, 70 para cima. Sim. Né? Sim, com certeza. Doutora Elimar, tem muita gente que acredita também que, já que está se usando máscara por causa dessa pandemia, ela pode substituir de algum modo o filtro solar durante o dia? De forma alguma, né? Na verdade, a máscara, ela vai realmente, a área onde a gente cobre com a máscara, ela pode até reduzir um pouco a chegada da radiação ultravioleta nessa região, mas ela cobre uma parte muito pequena do rosto. Muitas vezes, nas mulheres, elas expõem a orelha, né? Porque vocês geralmente cobrem a orelha com o cabelo, mas com o uso da máscara, muitas vezes prende, então passa a expor áreas que estavam protegidas teoricamente, né? Então, e o ponto mais importante é o que a gente falou no comecinho, né? O cuidado deve ser um hábito diário. Então, eu gosto muito de comparar com a escovação dos dentes, né? Acordar, escovar os dentes, lavar o rosto, passar protetor solar. E aí, se você for fazer uma exposição alta, você repete, né? Então, justamente, a gente está no finalzinho do programa já, a pergunta justamente seria essa, a última, né? Algumas dicas de como as pessoas podem se prevenir diariamente e tornar hábito, né, para que não tenha essa incidência tão grande de sol que não seja prejudicada no futuro. Eu gostaria que o senhor desse para a gente. Eu acho que a principal dica para conseguir fazer uso do protetor solar diariamente é você encontrar o protetor solar plenamente compatível com a sua pele, né? Então, hoje a gente tem protetores solares para pele oleosa, protetor solar para pele sensível, protetor solar para criança, protetor solar para acne e assim por diante, né? Essa decisão, se for possível ser compartilhada junto com o seu dermatologista, né? Então, pedir uma orientação para o dermatologista, do meu tipo de pele, qual o melhor protetor para eu usar diariamente é o ideal, né? E ter justamente uma relação de muita proximidade com o protetor solar. Falar assim, esse é o meu protetor solar, eu gosto de usar, por conta disso eu uso todos os dias, né? Porque qualquer coisa que é desconfortável, a gente não consegue usar todos os dias, né? E aí tem protetor solar, por exemplo, que não arde o olho, tem outros que podem arder. Então, a pessoa que faz esporte vai ter que usar um protetor solar que não arde o olho para que ela consiga usar todos os dias, porque quando ela suar, vai escorrer no olho, né? Então, é esse detalhe que a gente chama de personalização da escolha do protetor solar que eu acho que mais impacta em uso diário. E, doutora, a gente está falando muito de rosto, né? Mas estão todas as áreas que a gente deixa exposta que podem incidir, né? O sol, né? E dá o problema, que são as mãos, os pés, principalmente agora no verão que a gente usa sandália. Aí passa protetor solar nesses lugares também? Muito, né? Na verdade, assim, toda a área exposta deve estar protegida. A gente fala muito do rosto justamente porque é a área mais comprometida pelo câncer de pele, né? É a área que também mais sofre com o envelhecimento da pele provocado pelo sol, né? Então, por isso que a gente fala tanto. Mas as outras regiões também, né? O colo é uma área que sempre precisa ser muito bem protegida, o dorso das mãos, né? E numa situação de exposição, realmente o corpo inteiro precisa estar protegido. Então tá bom. Muito obrigada, doutora Elimar, pelos esclarecimentos. Com certeza vamos todos nos cuidar,
Muito obrigada, até uma próxima, tá bom? Obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês e cuidem-se, né? Para vocês, então, muito obrigada pela companhia. Até a próxima semana. Um beijo. Tchau, tchau.